Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre os papéis da Magazine Luiza, que não param de subir no corrente ano, já consta aí com uma apreciação de quase 60%. Então, vamos estar comentando sobre essa apreciação e o que está acontecendo aqui com os papéis. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal já consta aí com 603 inscritos, então o canal cresce dia após dia. E aqui no canal vamos estar comentando aqui sobre os resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como seus resultados trimestrais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como os inscritos já sabem, acompanham o meu canal, já sabem que a Magazine Luiza faz parte aqui dos papéis da minha gestão de risco, que não pode ultrapassar aqui 5% da minha carteira. Aqui neste momento ela apresenta aqui 6,14% da composição da minha carteira. Por quê? Porque os papéis não param de subir. Então, enquanto ainda estava abaixo de 5% da minha carteira, eu aportei bastante no papel, chegando a constitui aí uma quantidade de 359 ações da Magazine Luiza. E agora ela não para de subir, isso fazendo com que já se apresente aqui 6,14% da minha carteira. Nesse momento, meu preço médio ele se encontra a R$ 3,26 e o atual aqui, o preço de cotação atual de R$ 4,10. Então, basicamente, essa gestão de risco é para somar junto com meus aportes, que são pequenos, e depois investir nas principais empresas aqui que eu pretendo ficar para o resto da vida. Ou seja, meu longo prazo é o resto da vida. Só irei me desfazer desses papéis, Banco do Bradesco e Banco do Brasil, se eles perderem seus fundamentos. Então, basicamente é isso. Que essa é a minha estratégia, ter 5% da carteira para especular e somar mais meus aportes, que é pequeno, em torno aí de 250 a 500 reais por mês. Então, por isso, vi essa necessidade de especular aqui próximo de 5% da minha carteira. Então, não façam isso com mais de 5% da sua carteira, porque se você estiver errado, você irá ferir apenas o seu ego. Agora, se você estiver aqui com 40% da sua carteira, 50% da sua carteira, e você estiver errado, aí você vai diluir totalmente o seu patrimônio e você vai sair da bolsa com muita raiva, dizendo que a bolsa é cassino. Então, muita calma, sempre com uma estratégia clara e bastante aqui objetiva. Então, se a gente for observar o que a Magazine Luiza ela vem fazendo, a gente vai observar alguns dados aqui que são bastante interessantes. Primeiro ponto, ela cresce aqui 2% nas suas vendas totais e atinge os patamares aqui de 14,2 bilhões em vendas totais junto com o e-commerce e as lojas físicas. Um crescimento no e-commerce aqui de 3%, enquanto todo mundo cai nas vendas no e-commerce, a Magazine Luiza então cresce. Outro ponto interessante, crescimento aqui nas vendas em loja física cresceu pós ali pandemia. A gente vai ver então, está observando então a recuperação aqui das lojas físicas da Magazine Luiza, que se encontrava aí majoritariamente fechadas entre os anos de 2020 para 2021. Então, a recuperação bem legal aí apresentada pela empresa. Outro ponto interessante, margem bruta da empresa ela cresce. Se a gente for comparar aqui, ela atingiu os patamares de 28% versus 24,7% do terceiro trimestre de 2021. Então, ela melhora ali sua margem bruta. Se a gente observar, então, esses dados, a gente vai observar também outro ponto interessante, acerca aqui dos clientes. Então, a Magazine Luiza ela atinge aí os patamares de 37 milhões aqui de clientes ativos, tendo 1.430 lojas físicas e 7,1 milhões de cartões de créditos aqui ativos emitidos pela Magazine Luiza, o que faz aqui as pessoas se endividarem, é claro, fazendo compras na Magazine Luiza e fazendo com que a Magazine Luiza, então, tenha esses credores aí para pagar, então, as suas dívidas através da compra de produtos. E aí, a gente observa que esses 14 bilhões atingidos em vendas totais é um crescimento em 3 anos de 28%. Outro ponto interessante é que ela vai aumentando aqui sua fatia no mercado, então ela vai crescendo e, interessantemente, ela melhora, consequentemente, ela vai melhorar ali suas margens. Então, a gente observa receita bruta da empresa crescendo, 2,4% ao ano, receita bruta e receita líquida crescendo e lucro bruto cresceu 41,6% se compararmos com o TRI de 2021. E a margem bruta, consequentemente, cresceu 7,8%. Saiu de 20% para 28%. Realmente um resultado bastante interessante. A EBITDA da empresa ela cresceu também de forma muito robusta. Saiu de 134 milhões aqui para os patamares de 496 milhões de reais. Então cresceu aqui em torno de 268,1%. E se a gente for comparar aqui a margem EBITDA, ela cresceu 4 pontos percentuais, saltando de 1,6% para 5,6%. Então, realmente, a empresa ela melhora suas margens e fazendo com que então, o mercado fique aqui otimista com os papéis para o corrente ano. Lembrando que no corrente ano a gente vai ter o Auxílio Brasil já aprovado, fora do teto de gasto. Isso vai fazer com que as pessoas tenham dinheiro então para gastar no varejo e, consequentemente, essas pessoas terão também dinheiro para pagar suas dívidas ali do carnezinho tanto de bancos. Isso vai favorecer bancos como também o setor varejista.
Se a gente for observar, então, essa margem da EBITDA aqui ajustada, a gente vai observar que ela chegou aos patamares de 6%, um crescimento de 0,3 pontos percentuais em comparação ao segundo trimestre de 2022 e um crescimento de 2% aqui em comparação ao terceiro trimestre de 2021. Então, a margem ela melhora, a EBITDA melhora da empresa e as despesas operacionais aqui da empresa também elas foram controladas no ano de 2022, um crescimento apenas de 6,3%, onde a inflação ela fechou aos patamares de 5,9%, então quase 6% aí de inflação para o ano de 2022, e a empresa reportou aí um crescimento nas suas despesas de apenas 6,3%, então margem aqui controlada, sendo que a Selic já se encontra até acima de 13,5%, está em torno ali de 13,75% a taxa Selic, então realmente a empresa ela mantém ali suas dívidas controladas, margens melhorando e uma diversificação aqui nos seus segmentos. Então temos já a Kabum aqui, que faz parte do portfólio da Magazine Luiza, a Netshoes, a Zattini, são as principais empresas aqui dentro do seu portfólio. No entanto, a gente vê que ela passa aqui de uma exposição mais varejista para uma exposição até também tecnológica. Então ela vem deixando de ser uma empresa varejista para uma empresa aqui de segmento tecnológico, onde no médio a longo prazo acredito que a Magazine Luiza será e já é uma dos principais players do mercado, mas será ali uma gigante dentro do mercado. Se a gente observar aqui a fatia do mercado, e a gente vai observar uma movimentação interessante das varejistas. Então a gente vê que a Americanas ela apresentou aí uma recuperação judicial, a gente já vem acompanhando isso, tem vídeo no canal a respeito, onde ela apresentou um rombo de 20 bilhões e depois pediu recuperação judicial apresentando uma dívida total de 43 bilhões de reais e a empresa hoje se encontra em recuperação judicial. E a Magazine Luiza ela detém aqui de uma fatia de mercado no e-commerce de apenas 11%, a Amazon 11%, e o Mercado Livre lidera aqui com 30%. Um dos principais players aqui era a Americanas, com 16% dessa fatia do mercado. E o que é que está acontecendo? As empresas, então, no e-commerce, ou seja, compras online aqui, elas vêm dando bastante desconto. Olha só, entrei no site da Magazine Luiza e todos os produtos hoje da Magazine Luiza, da Amazon, elas vão apresentar desconto. Seja lá, notebooks, malas para viajar, eletrodomésticos, celulares, todos os produtos da Magazine Luiza, da Amazon, do Mercado Livre, você vai ver um baita desconto da empresa. Então, realmente, isso é para as empresas se movimentando para dominar aquela fatia de mercado ali disponível. Então vocês vão observar aqui essas promoções que a Magazine Luiza está fazendo, justamente para pegar aquela fatia do mercado ali que vai ficar disponíveis, entre aspas, vamos falar assim, para uma desses players. Então realmente o mercado não perdoa, veio uma oportunidade aqui de derrubar de vez a Americanas, eles estão aproveitando essa oportunidade. Então a Americanas aqui provavelmente vai ter sua fatia de mercado aqui diminuída para provavelmente 10, 8, 5%. Enquanto as outras empresas conseguem fazer essas promoções, a Americanas não vai conseguir porque ela precisa arrecadar dinheiro. E para ter lucro, a empresa ela precisa vender seus produtos e obter lucro. E o que a gente sabe é que essas empresas possuem margens apertadas. Então se a gente observar aqui as margens da Americanas, são margens aí apertadíssimas, onde a empresa não apresentou lucros nos últimos 10 anos. Então não é fácil realmente o setor e além disso a empresa apresenta margens muito apertadas. Então se a gente colocar aqui os últimos 10 anos de margens bruta e líquida da Americanas, você vai observar que a margem líquida da empresa ela é negativa desde 2012. Então não apresentou margem líquida positiva até o ano de 2020. Foi apresentar em 2021 e no corrente ano de 2022 apresentou uma leve melhora aqui nas margens líquidas. Então você vê aqui que dos últimos 10 anos praticamente a empresa não apresentou lucros. Se a gente observar aqui o lucro da empresa, você vai observar justamente esse cenário, onde a empresa ela não apresenta lucros nos últimos 10 anos. Veio apresentar entre aqui o ano de 2021. Mas se você observar desde 2012 a empresa só negativa, apresentando então resultados negativos, ou seja, prejuízo. Então realmente não vejo sentido em uma pessoa investir em um papel desse como um papel para ficar para o longo prazo. E aí, como essa empresa vai conseguir pagar uma dívida de 43 bilhões de reais, se ela possui margens ruins, não lucra, e quando ela vai ter a oportunidade de lucrar, os outros players, que são seus concorrentes, estão fazendo promoções justamente para ocuparem essa fatia aqui disponível aqui, entre aspas, pela Americanas. Então realmente vai ser difícil a Americanas se recuperar dentro desse setor. É um setor que não perdoa. Então se tiver a oportunidade de um desses players tomar essas fatias do mercado, eles irão tomar, independentemente aqui se no curto prazo eles terão prejuízo fazendo diversas promoções.
Então, o que eu vejo aqui no cenário é que a Magazine Luiza vai ter um lucro, e esse lucro no ano de 2023 vai fazer com que as cotações apreciem no curto prazo. Então, cotações irão seguir resultados e as cotações caíram justamente porque a empresa está apresentando péssimos resultados. Então, com esse cenário do macroeconômico, onde as pessoas irão ter dinheiro e elas irão tender a gastar esse dinheiro em lojas varejistas. Além disso, temos agora uma fatia do mercado no e-commerce disponível para esses players disputarem, e isso eles já estão se movimentando para conseguir ocupar essa fatia, deixada ali pelas Americanas. O mercado já começa a ver um otimismo dentro da Magazine Luiza, fazendo com que haja então essa apreciação aqui do papel desde o início do ano. Então, realmente, chegando aos patamares de quase aí 60% de apreciação. Acredito que o papel deva chegar, isso aqui é especulativo, é claro, conforme os resultados da empresa vão apresentando melhorias, o papel ele deva chegar aí até R$ 7,00 até o final do ano de 2023. E se chegar aos patamares aqui de R$ 7 a R$ 8,00, estarei me desfazendo aqui do papel, porque acredito que ele vai estar já caro. Então, se a gente observar aqui as projeções do preço teto ou do valor intrínseco da empresa, a gente vai observar que neste momento a empresa apresenta apenas 29% de margem de segurança. Ainda ela está abaixo do seu preço intrínseco, que é de R$ 5,33 se a gente aplicar a taxa de desconto do risco da empresa de 15%. Então, realmente o papel ainda está caro, está barato, no entanto, não tão atrativo assim. Lembrando que para empresas varejistas de oportunidade, empresas de alto risco que são oportunidades, eu invisto apenas ou acho atrativo quando ela apresenta uma margem de segurança acima de 50%. No mínimo, então, 50% ela deve ter uma margem aqui de segurança. Então, neste momento, mesmo se ela tivesse abaixo do meu 5% da composição da minha carteira, eu não estaria aportando na Magazine Luiza, porque ela não apresenta um preço tão atrativo assim. Lembrando que quando a empresa estava sendo cotada aqui a R$ 2,80, ela apresentava uma margem de segurança aqui de 90%, ou até R$ 3,15, apresentava uma margem de segurança de quase 70%, e as pessoas diziam que a Magazine Luiza era furada, que não dá para comprar Magazine Luiza, que vai virar pó. Aí agora, quando a Magazine Luiza aprecia quase 60%, chega aos patamares de R$ 4,15, as pessoas estão perguntando, vale a pena investir em Magazine Luiza? Agora é o momento certo de investir. Então eu não entendo essa ânsia de sempre pegar os papéis e comprar na alta e vender os papéis na baixa. Sendo que é o contrário, quando está na baixa é o melhor momento para se comprar e quando está aqui nas alturas é o melhor momento para se vender. Lembrando que essa faz parte da minha estratégia de risco, não recomendo você ter mais do que 5% dessa estratégia de risco dentro da sua carteira, então muito cuidado, porque se você estiver errado, você vai destruir apenas ali, vai ferir apenas ali o seu ego. Porém, se você tiver uma fatia de 40%, 30%, 60% da sua carteira em uma empresa altamente arriscada, se você estiver errado, você vai diluir praticamente o seu patrimônio, que é o caso aqui, se a gente observar, da Americanas. Então, quem tinha exposição na Americanas ali de 60%, do seu patrimônio, praticamente aqui virou pó todo o seu patrimônio e a pessoa deve estar numa situação bastante complicada em relação à saúde mental. Então, muito cuidado. Se você tinha apenas ali 2% do seu patrimônio para especular em Americanas e virou praticamente pó, o que vai acontecer é que isso não vai afetar todo o seu patrimônio, mas vai afetar apenas o seu ego. Nossa, eu errei nas minhas análises. Por quê? Porque ninguém conseguiria prever um rombo de 20 bilhões que eles estavam escondendo. Assim como pode acontecer com a Magazine Luiza. Porém, se a Magazine Luiza virar pó, ela corresponde a apenas 5% da minha carteira e irei ficar bastante triste. No entanto, não irá afetar de forma significativa o meu patrimônio. Então, muito cuidado, sempre mantenha uma posição mínima para fazer essa gestão de risco. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.